Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News desta quinta-feira. Flávio Bolsonaro se manifesta após polêmica envolvendo a Universidade Federal do Rio de Janeiro e aparece filiado à Missão após um ataque hacker. MST vandaliza muro na Embaixada dos Estados Unidos durante protesto em Brasília. Senado Federal aprova projeto para reduzir impostos sobre combustíveis. O governo vai usar receitas extras para pagar essa conta. Donald Trump anuncia a saída da porta-voz da Casa Branca. Caroline Leavitt diz que precisa de mais tempo com a família. Polícia Federal faz buscas na casa do advogado Nelson Williams e também a noite dos brasileiros na Copa Libertadores da América. Boa noite. O candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, foi às redes sociais para divulgar imagens dos diplomas acadêmicos após uma polêmica envolvendo a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A polêmica começou após perfis de Flávio Bolsonaro nas páginas do Senado e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro informarem que o senador tinha uma pós-graduação em Ciências Políticas. Na página da Alerj, o curso era atribuído à UFRJ. Mas jornalistas entraram em contato com a universidade, que informou que não encontrou registros de que Flávio Bolsonaro tenha estudado na instituição. A equipe do senador justificou que as informações sobre a pós-graduação são resultado de equívocos, possivelmente reproduzidos de páginas online. Nas redes sociais, Flávio acabou com as dúvidas sobre a formação dele. O senador divulgou os diplomas de bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, MBA na Fundação Getúlio Vargas e também uma especialização em políticas públicas. Flávio também aproveitou a oportunidade para dizer que, se for eleito, vai trabalhar para que todos os brasileiros tenham a oportunidade de se qualificar e garantir o futuro para as famílias. Na manhã desta quinta-feira, a campanha de Flávio Bolsonaro relatou dificuldades para registrar a candidatura do político à presidência da República. Nos registros da Justiça Eleitoral, Flávio apareceu filiado ao Partido Missão. A advogada da campanha, Maria Cláudia, apontou para uma fraude. Segundo ela, o partido PL já acionou o TSE e aguarda um posicionamento do presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques. Maria também disse que será necessário a abertura de um inquérito, já que existem elementos de alteração. Ela afirmou que ontem à noite Flávio Bolsonaro constava no sistema como candidato do Partido Liberal. O presidente nacional do Missão e candidato do partido à presidência, Renan Santos, afirmou que a legenda vai abrir uma investigação interna para apurar o que ocorreu. Uma pesquisa Poder Data divulgada hoje mostra o presidente Lula e Flávio Bolsonaro tecnicamente empatados na disputa pelo Palácio do Planalto no segundo turno. A pesquisa simulou a disputa entre Lula e os outros adversários. Contra Romeu Zema, Ronaldo Caiado, também houve empate técnico. O levantamento ouviu 2.400 pessoas entre os dias 9 e 12 de agosto e o intervalo de confiança é de 95%. Pessoas ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra picharam o muro da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Eles escreveram que os Estados Unidos fazem guerra e lucram com a morte. Em postagem em uma rede social, a Juventude Sem Terra do MST reivindicou o protesto e disse que o ato é contra a indústria da guerra e a política imperialista dos Estados Unidos. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que permite usar a receita extra da venda de petróleo para reduzir os impostos sobre combustíveis. O texto também permite o corte de tributos para a indústria de fertilizantes e o setor de minerais críticos. O projeto foi pensado para usar a receita extra da venda de petróleo para suavizar o encarecimento em setores afetados. A guerra no Oriente Médio pressionou o combustível no mercado internacional, o que fez com que os preços internos também sofressem alterações. O texto aprovado no Senado permite usar essa receita para reduzir os impostos sobre os combustíveis. De acordo com a Petrobras, os impostos representam 34% do preço total da gasolina. A proposta também concedeu subsídios na forma de diminuição de tributos para a indústria de fertilizantes e o setor de minerais críticos. Mas o governo federal terá responsabilidades fiscais a cumprir. Se a gestão projetar um déficit primário, as despesas obrigatórias vão ficar limitadas ao teto do arcabouço fiscal.
Segundo o ministro da Fazenda, a estimativa é reduzir em até 10 bilhões de reais as despesas obrigatórias em 2027. A Polícia Federal prendeu o presidente da Conafer, Carlos Lopes. Ele havia sido indiciado no inquérito que apurava o roubo no INSS e estava foragido desde novembro do ano passado. Segundo a PF, Carlos se apresentou na Superintendência Regional em Brasília e foi transferido para o sistema prisional. O roubo na aposentadoria e pensão dos brasileiros é estimado em 6 bilhões e 300 milhões de reais. O Discord admitiu, em um relatório enviado ao Ministério da Justiça, que o sistema de proteção falhou para derrubar a live que vitimou uma menina de 13 anos. À época, a criança foi induzida por adolescentes e um adulto de 18 anos a tirar a própria vida. O documento enviado pela plataforma afirma que foram quase 2 horas de duração entre o início da live e o corte na transmissão. Segundo o Discord, houve uma comunicação de risco iminente de morte ou lesão corporal grave, mas que o canal que hospedou a transmissão não apresentou indicadores de atividade violadora. A plataforma diz que um sistema de intervenção automática só é ativado quando a transmissão alcança uma marca dentro de uma escala de risco. No relatório, o Discord afirmou que nomes e comunicações em textos usados pelos criadores do servidor teriam mascarado sua real intenção. Nesta semana, as autoridades brasileiras pediram a suspensão das lives no Brasil. A ANPD disse que a plataforma vinha sendo monitorada desde o ano passado e que não se trata de um caso isolado. O Discord se manifestou e classificou a medida como prematura. E disse ainda que a investigação interna encontrou evidências de que a atividade criminosa foi coordenada em outras plataformas antes da criação do servidor no Discord. Um ataque ucraniano contra uma refinaria russa vai deixar o serviço paralisado por pelo menos 6 meses. O governador da região de Oremburgo afirmou que será necessário importar combustível para atender às necessidades e que as autoridades estão se preparando para o pior dos cenários. Nas últimas semanas, o exército ucraniano intensificou os ataques contra a infraestrutura energética da Rússia, que sustenta a guerra na Europa. E um balanço da ONU publicado hoje afirma que o número de civis mortos na guerra da Ucrânia atingiu o nível mais elevado desde maio de 2022. Pelo menos 437 civis perderam a vida no mês passado. O número é 70% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. O número de civis mortos na guerra da Ucrânia atingiu em julho o nível mais elevado desde maio de 2022, um dos primeiros meses da invasão russa. É o que apontam os dados da ONU publicados nesta quinta-feira. A Rússia lançou um número recorde de mísseis contra a Ucrânia durante o mês de julho, de acordo com dados da Força Aérea Ucraniana analisados pela AFP. Os projéteis incluíram mísseis balísticos e de cruzeiro que atingiram a capital Kiev. Pelo menos 437 civis morreram, 30% a mais do que no mês anterior e 70% a mais do que em julho de 2025. Além disso, 2.610 civis ficaram feridos. A missão de monitoramento dos direitos humanos na Ucrânia informou que o número de mortos é o mais elevado desde maio de 2022. A ONU destacou que Kiev foi uma das cidades mais castigadas, com 54 civis mortos e 202 feridos. Drones e mísseis de longo alcance continuaram sendo a principal causa de morte de civis em julho, com 38% do total, segundo a missão da ONU. Desde que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, centenas de milhares de pessoas, a maioria soldados dos 2 países, morreram no conflito mais violento em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a saída de Karoline Leavitt do cargo de secretária de imprensa da Casa Branca. Segundo ele, Caroline vai poder passar mais tempo com os filhos e a família. O presidente americano Donald Trump anunciou na rede Truth Social que a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, vai deixar o cargo no final do mês para se dedicar à família. Leavitt, que recentemente deu à luz ao 2º filho, disse nas redes sociais que a decisão foi agridoce e afirmou ser incrivelmente grata ao presidente. Trump disse que a mulher se tornará uma de suas principais conselheiras externas e uma voz influente dentro do Partido Republicano. Em maio, a secretária de imprensa da Casa Branca anunciou o nascimento de sua filha Viviana, poucos dias depois de adiar a licença maternidade,
após uma suposta tentativa de assassinato contra Trump durante o jantar dos correspondentes da Casa Branca em abril. Leavitt, de 28 anos, se tornou a pessoa mais jovem a ocupar o cargo de secretária de imprensa de um presidente dos Estados Unidos, uma posição de grande visibilidade pública. No cargo, ela liderou uma estratégia de comunicação agressiva, atacando a imprensa tradicional e dando mais espaço a influenciadores e criadores de conteúdo alinhados com a ideologia Make America Great Again, o movimento de Donald Trump. Nas redes sociais, Caroline Leavitt agradeceu a oportunidade ao presidente Donald Trump e disse que ser mãe é receber um novo bebê em um dos empregos mais exigentes do mundo foi desafiador, já que não pode dar a atenção necessária às crianças. O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, vai decretar emergência econômica no país após o terremoto que deixou 265 mortos. O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, vai decretar estado de emergência econômica para enfrentar o terremoto que deixou pelo menos 265 mortos e milhares de feridos. A medida foi anunciada 6 dias depois da posse do líder de extrema-direita e vai permitir criar impostos e alterar o orçamento sem passar pelo Congresso. Em um comunicado à nação, a chancelaria de Bogotá negou rumores sobre uma suposta recusa, por considerações ideológicas, de ajuda às vítimas do tremor de magnitude 7,4. Segundo o ministro Omar Bula, está sendo aceita a ajuda do México, El Salvador, República Tcheca, Alemanha, Luxemburgo, Espanha, Portugal, Catar, Israel, Índia e Chile. A Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres disse que, em relação ao envio de equipes de resgate, a Colômbia aceitou apenas a participação dos governos direitistas de Estados Unidos, El Salvador, Equador e Israel. O terremoto de segunda-feira foi o mais mortal a atingir o país neste século e afetou especialmente localidades do Pacífico e da região cafeeira, no oeste colombiano. No próximo bloco, mulher é presa com quase 3 quilos de cocaína no aeroporto do Galeão. E a busca e a apreensão na casa do advogado Nelson Williams. Moradores da região da Mangueira, no Rio de Janeiro, foram às ruas protestar após uma criança ser ferida durante uma operação policial. Moradores da favela da Mangueira, zona norte do Rio de Janeiro, queimaram pneus fechando uma das principais avenidas da região. A manifestação foi um protesto contra uma operação policial que, segundo moradores, deixou uma criança ferida no olho. Tia, balearam a criança aqui. O quê? Esse até era meu sobrinho. Minha sobrinha, eu tenho duas sobrinhas e um sobrinho aqui. Eu acho isso um abuso. Um abuso. Não tem bandido aqui, não. Tem só criança e trabalhador. É só isso que eu quero falar. Só isso. Espera Deus que a criança não morra. Saca de que tem que pagar eles. Maldade que faz com uma criança. Nas mãos de um dos manifestantes, cartuchos de fuzil recolhidos no local. No chão, sangue de uma vítima da guerra ao tráfico. Mas chegou atirando. Em cima de uma laje estava uma criança que foi alvejada de 6 anos. Olha aqui, ó. A dor fica de uma mãe, de um pai. Como é que fica? Será que a Polícia Civil não é competente para fazer um trabalho correto? Não um trabalho de covardia? Olha aqui, ó. A via foi reaberta ao trânsito pelas forças de segurança. A polícia confirma que um garoto ficou ferido, provavelmente por estilhaços, e não corre risco de morrer. Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante no aeroporto do Galeão com quase 3 quilos de cocaína escondida no sutiã. Segundo a Polícia Federal, a mulher tinha como destino a cidade de Bruxelas, na Bélgica. Ela é natural do Amazonas e vai responder por tráfico internacional de drogas. A polícia vai investigar a participação de outras pessoas nesse crime. A Polícia Federal realizou uma operação na casa do advogado Nelson Williams, que foi alvo de busca no mês passado contra a fraude no ICMS. A ação de hoje investiga um grupo suspeito de exploração de jogos de azar e apostas esportivas. A Operação Arena investiga um grupo empresarial do Nordeste suspeito de utilizar como estrutura empresas no exterior para ocultar a origem de recursos vindos da exploração de jogos de azar e apostas esportivas. O principal alvo da ação foi a empresa PixBet, da Paraíba. A transação criminosa investigada também envolve a PixStar, empresa fantasma sediada na ilha de Curaçao, no Caribe. Segundo informações, o contrato entre o advogado e a empresa PixBet é estimado em 20 milhões de dólares.
O advogado Nelson Williams é suspeito de ser o operador financeiro do grupo investigado. Segundo a investigação, ele ocultava bens obtidos pelos criminosos de maneira ilegal. A justiça também quebrou o sigilo telemático e bancário, além de bloquear mais de R$1 bilhão dos investigados. Por meio de nota, o advogado que representa Nelson Williams disse que a relação entre o escritório do seu cliente e a Pixbet é estritamente profissional e decorre da prestação de serviços de advocacia. A seguir, eclipse solar total foi visto por milhões na Europa e os gols da Copa Libertadores. O eclipse solar total foi visto por milhões de pessoas ao redor do mundo e as imagens são de tirar o fôlego. No meio do entardecer, se fez noite em partes da Europa. Um eclipse solar mergulhou na escuridão desde os confins do Ártico russo até as ilhas mediterrâneas da Espanha, em um fenômeno astronômico incomum, acompanhado com entusiasmo por milhões de europeus. O alinhamento perfeito entre a Lua e o Sol projetou no extremo norte da Rússia uma imensa sombra, que avançou sobre a Groenlândia, a Islândia e a Espanha, até desaparecer no Mediterrâneo 1h30 depois. Para acompanhar o espetáculo, milhões de pessoas em todo o continente tiveram que usar óculos especiais, esgotados em grandes capitais nos últimos dias. Foi bem incrível. Digo, só de ver esse espetáculo natural. Passa do dia para a noite e volta para o dia em poucos minutos. É maluco. Vale a viagem. Isso nos lembra que somos apenas um pequeno planeta em algo muito maior. E que, na verdade, isso gira ao nosso redor. E isso também é bom. Poder dizer a nós mesmos que precisamos ter um pouco de humildade de vez em quando. O eclipse foi fugaz. O Sol ficou completamente encoberto menos de 2 minutos, no máximo, nas áreas mais afortunadas. Na Espanha, quando a Lua cobriu completamente o Sol e deixou à vista apenas sua coroa flamejante, o ambiente esfriou e a luz ficou mais tênue. Quando você vê, é espetacular, simplesmente não dá para acreditar. Durante a contagem regressiva, vendo aquilo ficar menor e menor, e depois quando finalmente você vê, simplesmente não dá para acreditar. Acho que é uma das coisas mais bonitas que já vi na minha vida. Espetacular. Eu adoraria repetir isso novamente. Embora apenas parcial, o eclipse também despertou o interesse de multidões no restante da Espanha, em grande parte da Europa Ocidental, no Canadá, no noroeste da África e nos Estados Unidos. O evento foi apontado por cientistas como uma oportunidade para estudar o campo magnético do Sol, sua atmosfera e seu clima extremo, que às vezes provoca transtornos aqui na Terra. Na Copa Libertadores, Cruzeiro e Flamengo ficaram no empate no estádio do Mineirão. O Palmeiras recebeu o Cerro Porteño no Nubank Arena. O jogo ficou empatado até o final da partida. Flaco Lopes recebeu um passe de cabeça e abriu o placar. Mas nos acréscimos, Carlos Miguel fez isso aí. Ele furou e a bola acabou entrando para o gol. O Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram no Mineirão. Kenny Arroyo recebeu dentro da área, deu um lindo corte na marcação e fez um golaço para abrir o placar. Alguns minutos mais tarde, Paquetá aproveitou um rebote e empatou. Daqui a pouco, o Corinthians entra em campo para enfrentar o Rosário, lá na Argentina. A bola rola às 9h30. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Na sequência, tem a abertura do poderoso jejum de revelações de Eliseu. Apóstolo Esteve Hernandes ministra diretamente do Renascer Hall Sede Internacional aqui para a Rede Gospel de Televisão, Rádio Gospel FM, todas as nossas plataformas digitais. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.